paz seja convosco. Que a presença de Deus esteja aí dentro do teu coração. E se prepare para aquilo que Ele tem na sua palavra, para alimentar a sua alma ainda aqui neste lugar. Amém? Se alimente da palavra de Deus, coma este alimento para que você se fortaleça, para que você cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Marcos, Evangelho, se você leu Marcos, capítulo 1. Oh Jesus, obrigado pela tua presença neste lugar. Quem está sentindo Deus aí, irmãos? Ele está aqui, viu? Marcos 1, 35 em diante. Diz assim o texto da palavra de Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e ensinando e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes me curar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém? Feche os teus olhos mediante a palavra que meditamos e vamos ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Pai, gratidão ao Senhor por tua bondade, por tua fidelidade e misericórdia para com cada um de nós. Obrigado pela tua igreja que se reúne aqui neste lugar. Hoje os membros do corpo estão reunidos e nos tornamos nesta noite um só corpo para agradecer, para te adorar, porque este é o propósito da unidade, elevarmos a ti toda a adoração que ao Senhor é devido e glorificá-lo em todo o tempo. Ministra o coração da tua igreja aqui, ó Pai, que eles precisam ouvir nesta noite. Trata das necessidades de cada um, segundo a tua palavra, mesmo que o Senhor já tenha curado em meio aos louvores, que o Senhor continue a tratar de cada um de nós, para que possamos nos fortalecer ainda mais e tenhamos a virtude e o poder do teu Espírito Santo sempre em nossas vidas. Usa-me como um canal de bênção aqui neste lugar. Cresça em mim, ó Deus, e que eu diminua ao ponto de não mais existir e o teu nome ser glorificado hoje e para todos. Amém e amém. Tome teu assento. Hoje o nosso culto é o culto de missões. Terceiro domingo do mês em toda a igreja do Evangelho Quadrangular no mundo é o nosso culto de missões. E eu quero falar sobre a missão, a nossa missão. E na verdade o título da mensagem é: a missão é só minha. Amém? Você sabe qual é a sua missão? Você tem executado a sua missão? O título desta mensagem, a missão é só minha, ela visa nos ensinar que, assim como Jesus o fez, cada cristão precisa cumprir também a sua parte, ou seja, a parte que Deus designou para cada um de nós cristãos, pois somente nós estamos à disposição do Senhor para aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, e somente nós, amados, temos o acesso a um grupo específico e determinado de pessoas que certamente carecem do amor e da presença de Deus nas suas vidas. Amém? E Deus confiou a cada um de nós aqui nesta noite a vermos, meditarmos na palavra e compreendermos que sim, às vezes nós queremos transferir responsabilidade
mas a missão é só minha, a missão ela é só sua, e Deus te escolheu para isso. E talvez você tenha estado em algum momento da sua vida fora deste propósito, mas o que o Senhor quer é que você seja trazido de volta, para que este propósito ele possa se cumprir em nome de Jesus. Amém, amém? Não é fácil, mas não é fácil também, não é tão simples, né? Cumprir a missão que foi nos dada. Mas Jesus nos mostra nesta passagem da sua palavra os segredos que nos permitirão, que permitiram a Ele e que nos permitirão cumprir a nossa missão, assim como Ele cumpriu a sua complicadíssima missão divina de estender o seu reino, de pregar a sua palavra, de falar do seu amor. Deus vai nos mostrar aqui os segredos de como também fazer isto e sermos bem-sucedidos assim como Ele foi. Amém? Então nesta noite eu quero compartilhar com vocês algumas destas pérolas, alguns desses segredos tão maravilhosos que a palavra de Deus nos mostra, apenas neste texto que nós acabamos de ler. Amém? Amém. Deus é bom e o tempo todo. Então se prepare para o melhor de Deus. A missão é só minha. Diga, a missão é só minha. Amém? Primeiro segredo que eu quero compartilhar com você é que a missão sendo só minha, só sua, só nossa, o primeiro segredo é a intimidade com o Pai. Diga, a intimidade com o Pai. E aí nós vemos no versículo 35 dizendo que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Isso fala, sim, de intimidade. Olha só, algumas pessoas, assim como eu e você, já ouviram falar de Deus. Talvez muitas pessoas, como eu e você, já ouviram falar de Deus. Outras dizem até que conhecem a Deus. E nós vemos isso todos os dias. Nós vemos as pessoas se pautando desta máxima, dizendo, eu conheço Deus, eu sou de Deus, eu já sou pai, eu sou filho de Deus. Mas são poucas as que podem afirmar que tem um relacionamento e intimidade com Deus. Porque relacionamento e intimidade não se adquirem falando, expondo o que você sabe, expondo o que você conhece, dizendo que você anda com Ele. Não, isso é relacionamento, isso é algo particular, é algo muito íntimo de cada um para com Deus. Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. Amém, irmãos? Passar tempo com ela, saber do que ela gosta. Você sabe do que o seu Deus gosta, você sabe o que agrada a Deus, e você, porventura, tem feito todas essas coisas que pautam a palavra do Senhor nesta noite para as nossas vidas? Saber o que ela quer, saber o que essa pessoa deseja, o relacionamento, a intimidade nos leva a isso. Com Deus é desta forma, com Deus é desse jeito. Nós precisamos nos relacionar com Ele para vivermos esta intimidade, e para ter intimidade com Ele é preciso passar tempo em oração. É preciso ler a sua palavra, meditar nela de dia e de noite. É preciso ter consciência. Sabe, irmão, nós temos vivido em uma geração de muitos crentes que não têm consciência. Sabe, vem para a igreja uma vez na semana e acham que estão agradando a Deus, oram talvez 1 minuto, 2 na sua casa, na hora do almoço, e esperam que estão e acham que estão agradando a Deus com isso. Fazem tantas coisas que provocam a ira do Senhor, e a Bíblia diz, ai daquele que acender a ira de Deus sobre a sua vida.
não gostaria de estar na sua pele. Nós precisamos parar para meditar na palavra de Deus, para vivermos a nossa missão, porque essa missão é minha, é sua, e nós precisamos vivê-la com destreza, com sabedoria e com autoridade, porque se não tivermos um relacionamento íntimo com Deus, não tem como dizer que temos autoridade em Deus. Precisamos meditar na Bíblia, falar da Bíblia, precisamos ter tempo de oração, vida com Deus. Jesus, ele não podia, ele não conseguia iniciar o seu dia sem dedicar um tempo de oração ao Senhor. Será que nós temos um bom mestre? O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos viver não mais para nós mesmos, mas viver para Ele. E ser imitador de Cristo, irmão, é fazer aquilo que Ele fez, mesmo sendo homem. A Bíblia diz que Ele assumiu a forma humana, viveu entre nós, não usurpou ser igual a Deus e permaneceu aqui e conseguiu fazer tudo o que Ele precisava fazer, para que nós pudéssemos tê-lo como um exemplo digno para as nossas vidas. A minha missão, o primeiro segredo para nós vivermos esta nossa missão é termos uma intimidade com Deus, é vivermos esta intimidade com o Pai. Nós vemos aqui nesse texto, no versículo 35, que Jesus acordou bem cedo, ainda era noite, estava amanhecendo ainda. E ele procurou um lugar deserto, um lugar que ele pudesse estar ali para poder orar, para poder ter um momento a sós com o seu Pai. Queridos, quanto tempo faz que você não tem aquele momento a sós com Deus? Eu não estou aqui generalizando, entenda isso. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Estou apenas perguntando quanto tempo faz, ou quanto tempo você passa em intimidade com o Senhor, quanto tempo você gasta para buscar a intimidade com Deus. Porque muitas vezes, essa semana eu assisti a algo muito importante, sabe, que dizia assim que para a gente receber aquilo que a gente quer, que a gente precisa, porque às vezes nós almejamos tanto algumas coisas materiais, ou quem sabe uma cura física para o nosso corpo, ou alguma coisa material para nos abençoar, para nos preencher. E essa pessoa me disse assim: o segredo é a oração, a adoração a Deus, é viver a adoração. Não é à toa que a palavra de Deus diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso é fato, então nós precisamos fazê-lo. Temos perdido tempo e não temos ganhado bênçãos de Deus, porque não adoramos como deveríamos adorar, não abrimos o nosso coração como deveríamos abrir. Na verdade, nós olhamos para as circunstâncias, para as situações que vivemos e às vezes ficamos irados. E às vezes falamos para Deus: nossa Deus, o Senhor me abandonou. Quando nós precisávamos ir diante da presença dEle, mesmo sabendo da situação que nós estamos enfrentando, que é completamente desfavorável a nós, e chegarmos diante dEle e dizer: Deus, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor me consola com a sua palavra. Nós precisamos viver essa intimidade. Precisamos gastar um pouquinho mais de tempo com essas pérolas que o Senhor tem nos dado todos os dias. E são pérolas muito preciosas que nós precisamos ter na nossa vida. Como eu disse, Jesus, ele levantava, nesse contexto, ele levantou bem cedo. E ele ia ali se aplicar a adoração a Deus, a oração. Ele tinha e mantinha um relacionamento real e verdadeiro com o seu Pai. E o mesmo Pai, que é o Pai de Jesus, também é o meu Pai, também é o seu Pai. E Ele espera que você gaste um tempo de relacionamento com Ele. É tão simples. É
viver isso. Precisamos gastar esse tempo na presença de Deus. Amém? Amém? Deus está sempre muito ocupado, cuidando de tudo, em todo tempo, de todos nós. Deus, Ele gasta muito tempo comigo e com você. Deus, Ele está sempre trabalhando, Ele não para. Em momento nenhum Ele tem parado. Mas mesmo assim, Ele sempre encontra um espaço na agenda dele para ouvir a minha e a sua oração. Não pense você que aquele momento que você fica ali, que seja 5 minutos, tomara que seja por 5 minutos. Talvez você pense, será que ele me ouviu? Eu te asseguro, ele te ouviu. Ele tem ouvido o seu clamor, ele tem ouvido a sua oração, ele tem gastado tempo em nos ouvir. Amém, meu amigo? Mas é preciso que nós nos aproximemos dele. Sempre vai ter um espaço para você lá na agenda do Senhor. Sempre vai ter um espaço muito importante lá para o seu pedido, para o seu desejo, para o que almeja o seu coração. Deus, Ele te ouve em todo o tempo, meu irmão. A pergunta que eu faço para você nesta noite: será que eu e você, nós somos mais importantes ou mais ocupados do que Deus? Será? Será que não podemos tirar apenas um tempo para orar, para cumprir a ordem de 1 Tessalonicenses 5,17, que é: orai sem cessar? É o que nós precisamos. Nós precisamos viver isso até na hora do seu sofrimento na cruz. Jesus ainda demonstra intimidade com o Pai. Nós estamos aqui num tempo bom, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, nós estamos vivendo a plenitude da glória do Senhor. Muitos estão sendo abençoados com carros, casa, com dinheiro no banco, com empresas. Glória a Deus por isso. Mas aí estamos faltando o que é mais importante: o tempo. O tempo de qualidade para oferecer a Ele. E olha só, Jesus, até na hora da sua morte, até na hora do seu sofrimento de cruz, Ele ainda demonstra intimidade com o Pai, quando Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Sabe aquele momento de dor que você vive, de angústia, de aflição? É neste momento que você precisa dizer: Deus, eu não tenho condições de mim mesmo, então eu entrego tudo nas tuas mãos. Sabe o que vai acontecer? Deus vai cuidar dos seus problemas. Deus vai cuidar das lutas que você tem passado, das adversidades que você tem vivido. E se porventura, olha só, se porventura você não tem problema nenhum, glória a Deus, que pensa que seria, né, irmãos? Talvez você não tenha problema nenhum, que maravilha. Talvez você seja a pessoa mais perfeita hoje aqui dentro desta igreja. Aleluia! Eu sonho que isso aconteça com todos nós. Venhamos viver uma roda, né, perfeita, uma roda da vida perfeita diante da presença do Senhor. É isso que nós sonhamos. Mas se porventura você vive essa perfeição, entende que a sua vida está perfeita, ainda assim você precisa ter um tempo de intimidade com Deus. Porque é em todos os momentos que nós precisamos viver essa intimidade. Amém ou amém? Quanto mais ocupado será o seu dia, ou for o seu dia, o meu dia, o nosso dia, mais tempo de oração nós precisaremos dedicar ao acordar, ou antes de irmos dormir. Hoje nós estamos talvez eu tenha orado assim quando eu dobro os meus joelhos em casa, meia-noite. Eu não sei quantas pessoas estão orando aqui na igreja, mas eu coloco diante do Senhor assim: Senhor,
Muito obrigado por aquelas 2, 3, 4 dezenas de pessoas que estão orando comigo neste momento. E como é bom a gente ter aquele momento de oração. Sabe? Por mais que a gente ora pela manhã, quando vem aqui no templo, e aí você vai dormir, você tem aquele momento ali de oração, tem um propósito naquela oração que nós estamos fazendo, mas aí eu já aproveito, que já estou ali, acordado, meia-noite, né? Eu já aproveito e faço tudo de novo. Eu oro tudo de novo. Sabe, irmãos, não deixe Deus fora da sua agenda em momento nenhum, pois Ele nunca deixará você fora da agenda dele. Amém? Ele está cuidando de você. Ele vai zelar da sua vida. E o segredo o primeiro segredo para cumprirmos a missão. A nossa missão é termos intimidade com o Pai. Intimidade se adquire com uma vida de oração, com leitura da palavra de Deus. O segundo segredo para vivermos esta missão, para cumprirmos esta missão, é o senso de prioridade. Diga prioridade. O que é prioridade para você? O Marcos, ele escreveu no versículos 38 e 39 assim: Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Escute isso. Foi para isso que eu vim, ele declara. Foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Senso de prioridade. A prioridade de Jesus quando esteve aqui, sabe? E eu quero trazer a primeira conotação de prioridade. Priorizar é colocar certas escolhas em ordem. Você tem que colocar as suas escolhas em ordem, tá? As suas prioridades, tá? Quando colocamos Deus como nossa prioridade, nós estamos colocando Ele no lugar mais alto das nossas vidas. Onde tem estado Deus nas suas prioridades? Em que lugar de destaque está o Senhor nas suas prioridades? É preciso a gente pensar, refletir. E justamente por colocarmos o Senhor, o nosso Deus, como nossa prioridade maior, Ele nos abençoa e de nada nós sentiremos falta. Quando priorizamos o Senhor, meu irmão, vai passar o dia e você vai dizer: uau, já acabou, e eu estou aqui, eu estou bem. O Senhor supriu as minhas necessidades. Prioridade é isso, é colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor escolha que eu e você podemos fazer, podemos tomar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Entenda isso. Senso de prioridade. O ministério de Jesus lá em Cafarnaum estava indo muito bem. Estava pregando, falando do amor do Pai para as pessoas, falando do seu reino, né? Pessoas vinham de todas as partes ali para serem tocadas e curadas por Ele. Era uma situação confortável, era uma situação tranquila, mas Jesus não veio a este mundo apenas para curar. Jesus não veio a este mundo apenas para tocar em pessoas. Ele veio para fazer a diferença. Naquele momento, a sua prioridade era pregar o seu Evangelho. A prioridade dele era mostrar ao mundo que iriam acontecer coisas muito maiores para aquelas pessoas. E somente elas seriam conhecedoras se elas ouvissem falar da palavra a qual ele estava ministrando. Tocar pessoas, curar pessoas, que maravilha! As pessoas acompanhavam ele, multidões acompanhavam ele por causa dos milagres, muitas vezes por causa do pão que ele multiplicou, por causa do peixe que ele havia multiplicado. Mas o que ele priorizava
milagres e maravilhas que ele realizava, se eles só vissem aquilo, elas não seriam tratadas e não seguiriam verdadeiramente. Se hoje nós estamos aqui, é porque lá atrás Jesus priorizou pregar o seu Evangelho, mostrar quem Ele era para este mundo que nós estamos vivendo. É por isso que hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui e com esta palavra aqui, o Evangelho de Marcos, relembrando o que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Ele sabia, Jesus sabia das suas prioridades. Por isso, Ele deixou o conforto de Cafarnaum, Ele deixou os milagres que Ele estava realizando ali e saiu a pé para ir pregar o Evangelho em outros lugares. Sabe, irmãos, vou abrir um parênteses aqui. A zona de conforto é confortável. Redundante, mas é verdade. E tem muita gente, crente, dentro da igreja, na zona de conforto, que deixaram de ver realmente as suas prioridades. Todo ano a gente almeja algumas metas para a nossa vida, alguns projetos para a nossa vida. Projetamos, fazemos o projeto de vida anual, colocamos lá os pontos que nós queremos que se realize em nós, os milagres que nós queremos receber. Quando nós falamos de temas espirituais, são a menor quantidade, mas a gente quer um monte de coisa no final. A gente quer um monte, a gente quer ser bem sucedido, fazer novos cursos. Eu não estou dizendo que isso é proibido, não. Eu estou dizendo que nós temos que buscar essas coisas, mas priorizar o Senhor, o reino de Deus, a sua justiça. Quantos já conquistaram um sonho nesta noite, neste ano, que desejou muito, já aconteceu neste ano? Levanta a mão para eu ver. Ó. É como eu disse, eu não estou aqui para ajudar ninguém e nem apontar ninguém. Mas quanto tempo você gastou com essa prioridade? E reflita mais ainda. Será que hoje essa sua prioridade não tem tirado a prioridade do Senhor da sua vida? Reflita nisso. Porque nós precisamos ter sim todas as coisas. Queremos casa, queremos carro, queremos bicicleta nova, queremos casa, queremos roupa boa, calçado bom. Mas essas coisas, elas são passageiras. Se priorizarmos o reino de Deus, a sua justiça, essas coisas virão como um presente para as nossas vidas. Quando você se encontra em meio a uma tempestade, escuta isso. A sua prioridade é fazer o quê? Correr por meio da tempestade? Não, né? A nossa prioridade é procurarmos um abrigo, um lugar para que nós possamos estar protegidos. Não é assim? Servir a Deus é como essa prioridade. É colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. É termos este senso. Quanto tempo, meu irmão, você tem gasto com as suas prioridades, que não são as prioridades dele? Quanto tempo? E quando as prioridades acerca do reino do Senhor, em que lugar elas estão? Ou elas, elas estão ocupando na sua vida? Qual é o lugar das prioridades do Senhor está ocupando na sua vida? Sabe, Jesus priorizou aqui na terra
a sua missão. E quando ele morreu por nós naquela cruz, ele consolidou a sua missão, que era nos trazer a salvação. Ele tinha uma prioridade. Ele não veio para cá, ele não disse para o pai, eu irei lá, eu viverei como eles, eu estarei lá como eles. Ele não veio aqui só para sofrer dor, passar por toda aquela vergonha, ser humilhado, se tornar maldito porque foi crucificado no madeiro. Não, ele veio para cá para cumprir a sua missão, e a sua missão era salvar a mim e a você que está aqui nessa noite. Hoje nós temos a oportunidade de, num culto como esse, adorar a Deus, levantar as nossas mãos, declarar o nosso amor por Ele. Essa liberdade nós temos de engrandecer o nome do Senhor, porque um dia esse nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, cumpriu a sua prioridade, a sua missão, que era o salvar. Meu irmão, minha irmã, priorize Deus na sua vida. Se nós também queremos cumprir, sabe, a missão que Deus tem nos designado, vamos deixar de lado a zona de conforto por um momento. Vamos deixar o conforto de lado e parar de perder tempo com distrações que são outras, que são paralelas, totalmente paralelas, avessas, sabe, ao que Deus tem para mim e para você. Eu duvido aqui que quando você pega para roubar o teu celular, você não fica pelo menos uma hora rolando o teu celular, ou talvez até mais. Eu não estou também falando nada porque quem usa celular de jeito nenhum. Para muitos é uma ferramenta muito importante. Mas aquele tempo que a gente passa, né? Nossa, e vai. Quando você vê, uau, é meia-noite, deixa eu orar. Ainda bem que você vai orar. Sabe, a gente precisa gastar mais tempo com o Senhor. Devemos priorizar o que é mais importante, a presença dEle. E que nesta noite, meu irmão, minha irmã, você possa priorizar a sua missão. Amém? Você tem uma missão. E a nossa missão, ela não é fácil. Amém? E eu vou dizer porque ela não é fácil. O terceiro segredo, para nós vivermos a nossa missão, porque essa missão, ela é só minha, ela é só sua. O terceiro segredo é a compaixão. E agora a gente vai precisar olhar para a nossa esquerda, a nossa direita, a nossa volta, para ver se nós estamos realmente cumprindo com a nossa missão. O versículo 41 de Marcos vai dizer assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Antes de começar a falar desse tema, desse terceiro segredo, eu quero dizer para você, olha para mim, eu vou morar no céu. Tem alguém que vai comigo aqui nessa igreja? Tem alguns que levantou a mão porque não quer ir? Não quer ir mesmo, de verdade? Vou perguntar de novo, quem sabe se você entendeu, né? Eu vou morar no céu, tenho certeza. Estou buscando isso. Tem alguém aqui que quer morar no céu comigo? Levanta a mão aí. Importantíssimo, nossa, sério. A gente quer morar no céu, vai. Né? Essa pessoa que está do teu lado, à sua direita, à sua esquerda, ela é a pessoa mais importante da face da terra. Que é isso para ela? Você é a pessoa mais importante da face da terra. Fala, você é uma pérola. Aleluia. Você é uma pérola, não tem ninguém do teu lado. Olha ela aqui na minha. Você é uma pérola.
Sabe, irmãos, não adianta a gente correr disso. Quando eu olho para esse texto, ter compaixão é sentir a dor do próximo. Este próximo que está aí do teu lado, o teu irmão, este irmão vai morar no céu, no mesmo céu que você vai morar comigo, ele vai também. E aí a gente precisa aprender a viver, ou a sobreviver, ou a lidar com as diferenças e respeitar um ao outro. É simples assim. Aleluia. E onde há compaixão, abunda o amor e a ajuda ao próximo. O seu próximo precisa de você. Glória a Deus. Eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. E todos nós precisamos de Deus. E até aquela musiquinha, eu preciso de você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim. É bonitinho. A gente precisa disso, irmãos. Sabe, quando nós vemos a primeira prioridade, que falamos da intimidade com o Pai, a segunda prioridade que nós vemos que é o senso de prioridade. E aí falamos aqui da compaixão. Olha que missão importante que nós temos para cumprir. Queridos, apesar de Jesus estar buscando cumprir as suas prioridades, ao olhar a situação de exclusão social profunda daquele leproso, sabe? O sofrimento físico e mental daquele homem, Jesus, ele movido de compaixão, diz o texto, movido de compaixão, parou tudo o que ele estava fazendo. Estendeu a mão, tocou e curou aquele doente. Sabe, irmãos, a cruz é a maior prova da compaixão de Deus por mim e por você. Quando ele decidiu ir para a cruz, se tornar maldito, ele estava dizendo: eu estou fazendo isso porque eu tenho prioridade, porque eu tenho amor, porque eu tenho compaixão de cada um deles. Eu não vou permitir que o diabo, o inimigo, venha saquear a vida de nenhum deles. Você compreende isso? Ele te amou. E Ele continua te amando todos os dias. Lucas 10:33 é a história do bom samaritano. E no versículo 33 diz: mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. Em outras versões, teve compaixão dele. Sabe, irmãos, esse samaritano estava em uma viagem importante de negócios, e naquele momento era a sua prioridade aquela viagem. Mas ao ver a necessidade daquele homem, que nem era o seu próximo, porque judeus e samaritanos não se ligavam, nem era o seu próximo. Mas quando ele viu a necessidade da pessoa, o ser humano, ele não hesitou. Ele ajudou, ele foi ajudar e se tornou aquele homem a sua prioridade. O que eu quero dizer com isso? Contando essa história. Essa pessoa que está aí do outro lado precisa ser a sua prioridade. Essa pessoa aí do seu lado precisa se tornar, né, a pessoa mais importante, sim, da face da terra para você. É fácil a gente dizer isso para nossa esposa, os nossos filhos, né? Eles são as nossas prioridades e nós defendemos de todas as formas. Mas falar isso do nosso próximo, do nosso irmão,
isso. Às vezes é difícil, né? Porque tem cada um casca grossa. Sabe, tem cada um que a gente olha assim, Jesus, misericórdia. Né, queridos? Esse povo que eu estou falando, só o sangue de Cristo que eu te falo. Mas aí a gente olha e fala assim, uau, Jesus, ele teve compaixão de mim, ele me amou de tal maneira, que morreu por mim, deu sua vida por mim, eu preciso ter compaixão do meu próximo. Sabe, irmãos, não importa o quanto estamos ocupados, nós devemos sim e podemos parar o que estivermos fazendo para socorrermos uma pessoa que estiver sofrendo, que estiver necessitada. Nós precisamos fazer isso, ou nós precisamos aprender a fazer isso. Porque daí quando a gente olha para todo tipo de crente que a gente tem, a gente percebe o quanto ainda a gente precisa lutar para aprender, guerrear contra a nossa carne, que não quer, não, poxa vida, hoje eu ia ficar dormindo. Tem dias, né, que você programa o seu dia, né? Tem algum dia dessa semana que eu programei o meu dia. É legal, hoje eu vou, é boa, né? Levantei cedo, tal, café, né? Aí tinha uma mensagem no telefone, eu vou ignorar a mensagem, né? Vou ignorar a mensagem. Não vou ignorar não. Aí eu abri a mensagem. Pastor, você vai fazer um ofício fônico para mim? A pessoa está pedindo aqui. Falei, quem é, meu Deus do céu? Falei, vamos sim. Sabe, a gente precisa entender a dor do nosso próximo. Daí ainda bem que eu olhei, sabe? Eu tive a oportunidade de começar o meu dia melhor do que eu imaginava. Eu desci lá, fiz o ofício público, conversei com a família, sabe? Fui carinhosamente recebido, levei uma palavra, assim, eu senti, a gente sente, eu trouxe a palavra de Deus trouxe conforto ao coração daquela família que estava ali, sabe? Foi bom. Outra pessoa que disse para mim lá mesmo, disse assim, eu até liguei para a pastora Ramona, mas eu acho que ela estava em Dourados. Eu falei, liga para o outro que ele vem. Aí eu fui. E assim que a gente trabalha, priorizando um ao outro. Sabe, meu irmão, eu só não vou te atender de jeito nenhum se eu não estiver aqui na cidade para te atender, senão vocês terão a minha prioridade sempre. Isso é reino de Deus. Eu tenho aprendido essas coisas. E eu quero aprender muito mais, eu quero viver isso intensamente na minha vida, assim como cada um de nós precisamos viver. Posso ouvir um amém? Olha para esse irmão aí, dá uma olhadinha agora assim, mais, né? Um amor, aquele amor maior. Né? Está olhando aí? Pensa assim, rapaz, não precisa nem falar, só para você é a minha prioridade agora. Essa é a minha prioridade. Sabe, irmãos, a gente sente falta das pessoas. Eu sei, cada rostinho faltou Jesus. Eu olho assim os lugarzinhos que eu sento, estão vazios. Amanhã certamente eu vou ligar para eles. Alô? E aí, crente? O que aconteceu? Né? Sabe, nós precisamos
sentir a dor do nosso próximo. Mas nós só conseguiremos agir como mestre, agir, se sentirmos a mesma compaixão que ele sentia pelas pessoas. É fácil? Não é fácil, mas nós precisamos aprender isso. E aqui eu já estou terminando. Nós vamos olhar as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão caídas na sarjeta, drogadas, prostituídas, depressivas, angustiadas, pessoas que estão desesperadas. Sabe, gente, nós temos um remédio para essas pessoas. Nós temos um remédio para elas, mas elas só receberão a gota deste remédio se irmos até elas, se formos até elas. Sabe, olhe por um momento, pare, estenda a mão a essas pessoas, toque nessas pessoas para que elas possam ser curadas, ser tratadas. Irmãos, a vida, a minha vida, a sua vida, ela é mais importante que a nossa agenda e que as nossas prioridades. A vida deste irmão que está do teu lado é mais importante do que qualquer coisa que você esteja fazendo. Eu sou grato a Deus por me permitir, pastor, de verdade. É fácil? Não é fácil. Mas eu sou grato a Deus. É algo que todo dia vem no meu coração. Essa é a obra que o Senhor escolheu para você fazer. Essa é a sua missão. E a missão não é só sua, como a missão também é só de vocês. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Se nós queremos cumprir a nossa missão ou as missões que Deus tem designado para nós, nós precisamos entender e interiorizar os segredos de Jesus, que são intimidade com o Pai, senso de prioridade e compaixão. Se nós entendermos tudo isso, nós vamos cumprir com êxito e com sucesso aqui a nossa missão, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos agora, porque eu quero que você receba esta palavra dentro do teu coração. Priorize-a, sabe, nesta noite. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por me dar a oportunidade nesta noite de crer incondicionalmente, de crer que a tua palavra é a verdade e que ela sendo revelada muda a intenção do nosso coração, que talvez muitas vezes tem sido prioridades materiais, prioridades físicas, mas que não passam pelo crivo espiritual. Mas nessa noite, Senhor, nós ouvimos os segredos de o Senhor ter cumprido a sua missão, que era nos salvar. E tendo morrido naquela cruz, o Senhor cumpre a missão, nos trazendo a oportunidade de também cumprirmos a nossa missão. Senhor, nos ensine e nos dê forças, porque sim, carecemos desta força para buscarmos esta intimidade, vivermos esta intimidade com o Senhor através da oração, da busca da palavra.
possam compreender a sua missão. A missão é só deles, a missão é só dele. Que eles possam, Deus, cumprir a sua missão. Que eles possam entender, Pai, cada um desses segredos. Que esses segredos fiquem guardados na mente deles e em seus corações. Intimidade com o Pai. Aleluia. Compaixão. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver esses segredos. Viver esta intimidade. De buscar. Viver o nosso senso de prioridade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte.